Olá, olá, boa noite a todos. Então, hoje, vamos ter a live sobre indicadores. Essa semana inteira eu fui postando, o que eram indicadores, o objetivo, dos indicadores, indicadores estratégicos, indicadores táticos, indicadores operacionais, que todos os indicadores eles precisam ter um objetivo definido, que menos é mais, na verdade, que não adianta eu ter muitos indicadores e esses indicadores eles não têm plano de ação, esses indicadores eles não têm análise, esses indicadores eles não servirem para melhoria, Eu tenho que ter indicadores que tragam para mim resultados. Então não adianta eu ter um indicador zerado. Exemplo, por exemplo, uma clínica de oftalmologia, eu tenho um indicador de taxa de mortalidade, É um indicador zerado, é um indicador que para mim não serve, Então o indicador ele precisa estar alinhado ao planejamento estratégico da organização, da instituição. Então, hoje, essa semana a gente trouxe, eu trouxe bastante coisas sobre indicadores, como fazer o melhor, um indicador que dê certo. Não adianta você, como eu falei, ter 100 indicadores na instituição e 5 tá alinhado à estratégia da organização, ou não trazer melhorias, ou não conseguir analisar esses resultados, ou não ter dados fidedignos a esse resultado. Então, assim, é muito importante, que esses indicadores eles tenham dados fidedignos, esses indicadores eles tenham consistência, eles tenham relevância, que as pessoas entendam realmente para que serve um indicador. E aí a gente vai estar hoje com o Dr. Alexandre, Alexandre Bonfim, do Papai Azul. Ele vai estar conduzindo a nossa live. Estou mandando aviãozinhos, galerinha. Ele vai estar conduzindo a nossa live, tá? E aí vai estar falando um pouco mais sobre os indicadores, Ele vai estar falando mais como a gente trabalhar indicadores na nossa instituição, o que é extremamente importante. Então, peraí, só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o doutor Alexandre. Será que ele entrou? O Alexandre ainda não entrou. Mandar o convite para ele de novo. Então, é como estou falando, pessoal? Então, é importante esses indicadores. Os indicadores são, na verdade, para nortear tomadas de decisões, Então, a gente toma decisões através de indicadores, de alguns indicadores, E para isso, os indicadores servem. Eles precisam, na verdade, ter consistência, eles precisam, na verdade, ter resultado. Se o indicador ele não ter resultado, a gente não consegue esse indicador. Esse indicador ele não serve, ele precisa ter resultado, tá bom? Estou esperando o doutor Alexandre entrar, enquanto isso vamos lá, vamos falando um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ele ainda não entrou. Vocês estão ouvindo direito? Tá tudo direitinho? Como é que tá? Aí, a gravação, tá ouvindo direito? Alguém pode responder como é que tá? Como é que tá aí? Vamos esperar um pouquinho. O Alexandre entrou agora. Vou mandar o convite para ele. Aceitar. Olá, doutor. Oi, boa noite. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo. Você tá ouvindo direitinho também? Tô te ouvindo. Então tá bom, já temos algumas pessoas na sala. Já iniciei falando um pouquinho de indicadores, dos objetivos, dos indicadores, sobre medir os indicadores, né, que são realmente necessários de medir, né? Não adianta a gente ter muito indicador e esses indicadores não trazer resultado, não trazer tomada de decisão. E aí o senhor continua aí com o seu aulão. Pessoal, pipoca aí, caderninho na mão, vamos anotar e está aí com o doutor Alexandre a Bom, palavra. pessoal, boa noite. Então, prazer estar aqui podendo participar, agradecer aí a Juliana Jesus por essa oportunidade, esse tema que é bastante interessante, tá? Que é justamente a gente conversar um pouquinho sobre indicadores. Não sei se o som tá bom, vocês estão conseguindo me ouvir, se está sem eco. Estamos melhorando a cada dia, né? Tentando aí chegar aí numa qualidade adequada para o nosso trabalho. Então, a ideia, pessoal, da gente conversar um pouquinho sobre indicadores, ela nasce lá do bate-papo que a gente já fez a respeito. Boa noite aí, Marcelo, Dani, Fabiana, a respeito de protocolos, né, e da necessidade de gerenciar algumas as situações dentro do dia a dia da instituição. Então, basicamente, é onde que a gente vai usar indicadores? Para o acompanhamento dos pontos importantes do nosso planejamento e do nosso mapeamento de processo. Lembra, lá atrás, lá no início do processo de gestão, a gente faz o tal do planejamento estratégico, ok? Esse planejamento estratégico, ele vai gerar uma série de casinhas, uma série de espaços ali dentro do nosso Balance Scorecard ou de qualquer outra ferramenta que você quiser usar, né, do BSC. Esses espaços são os chamados de nossos objetivos estratégicos. E para saber se nós estamos atingindo ou não os objetivos estratégicos, nós precisamos basicamente de indicadores. Esses são os tais dos indicadores estratégicos, ok? Claro, está falando de objetivo estratégico, o indicador é estratégico, essa é a ideia. Então, essa é uma grande categoria, né, de indicadores, é um momento onde a gente usa claramente indicadores. Outro momento que a gente usa indicadores, no acompanhamento do nosso processo. Aí estamos falando ali do que a gente faz, e a gente sabe isso através do nosso mapeamento de processo. Então, quem já trabalhou com qualidade, quem está envolvido com qualidade, quem já percorreu aí o mundo da qualidade, sabe que em algum momento alguém vai falar para você, precisamos mapear os nossos processos, não é? O que você faz, como você faz, quais são as etapas, quem são seus fornecedores, quem são seus clientes, né? Qual é o resultado esperado da sua atividade. Você consegue descrever isso passo a passo? Então o paciente chega, a gente abre a ficha, depois faz triagem, ou faz triagem, abre ficha, enfim, cada um tem um processo de um jeito, e essa é a graça do negócio. Aí quando você mapeia esse processo, você fala, olha, tem algum ponto aí que é mais importante, que não pode dar errado? Se der errado vai dar ruim para o paciente, ou que você precisa saber medir, onde está o seu marcador dentro desse processo. Aí você fala aqui, ali, acolá, ok, aqui nós vamos colocar indicadores, tá? Para medir a performance desse seu processo. Então é outro ponto que você coloca o processo. Aí você faz um outro trabalho dentro da instituição, que é o mapeamento de riscos. Então você chega lá para as pessoas que trabalham todo dia, né, que estão dentro do dia a dia da instituição, e pergunta para eles, pessoal, o que pode dar de errado aqui no teu trabalho? O que pode acontecer que vai levar um resultado ruim para o paciente, para a instituição, mesmo para o próprio colaborador? Quais são os riscos que estão aqui envolvidos? Aí vai dizer, o que pode acontecer é o paciente, sei lá, esquecer a carteirinha do convênio, esquecer um documento com foto, ter algum tipo, né, de dificuldade na identificação, então isso é um risco. Tá bom, isso acontece frequentemente? Olha, de vez em quando, uma vez, isso você vai mapeando esse risco e vai colocar ali indicadores para que você consiga, vamos dizer assim, identificar rapidamente aquela situação e se livrar daquele problema, não deixar o risco, né, o perigo se transformar num evento, que é, por exemplo, trocar
o paciente um pelo outro, ok? Do exemplo que eu estou falando, aí de identificação, a dificuldade de se identificar pode levar, né, a você confundir, né, um paciente com outro. Você não usa o nome completo, data de nascimento, escreve lá só o primeiro nome do paciente, porque ele não trouxe o documento, ou porque você não tem essa preocupação, e aí quando o médico chama só pelo primeiro nome, entra um pelo outro, e a confusão está feita, medicação errada, tratamento errado, solicitação de exames errado, e isso é, infelizmente, mais frequente do que a gente imagina, ok? Então, indicadores você pode colocar aí. Onde mais você coloca? Você coloca indicadores na hora que você faz a interface dos serviços. Então, lá no teu mapeamento de processo, mapeamento de risco, você fala, aqui o paciente colhe o exame, esse exame vai para o laboratório. Opa, tem uma interface aí, interface de 2 processos. Atendimento de urgência, por exemplo, nós estamos descrevendo, e realização de exames laboratoriais. Essa interface ela tem que ser monitorada, ela pode ser monitorada, para eu saber, por exemplo, quanto tempo demora para ficar pronto o exame de urina. Né? Um exame de urina simples, urina 1. Ah, tá bom, a gente combina com o laboratório que eles têm 3 horas para dar o resultado. Isso é o que a gente chama de acordo de nível de serviço. Cabe mais um indicador aí e eu vou olhar se esse... quantos por cento dos casos eu estou conseguindo fazer em 3 horas? 100%? 30%? 80%? Enfim. E aí eu desenvolvo planos de ação para melhorar minha interface entre 2 processos, que é realização de exame, atendimento de urgência. Então são processos que estão rodando e lá pelas tantas eles interfaceiam em até 3 horas. Exemplo, tá, gente? Exemplo de um acordo. Muito bem, então vocês já viram que vários momentos dentro do dia a dia da instituição eu preciso alocar indicadores, tá? Oi, desculpa, a gente caiu, não sei se... Marcelo está perguntando, indicadores têm relação com metas de melhoria de resultado, nós vamos falar de meta já já. Está travando, eu sei, não sei se vocês estão me ouvindo agora, se já voltou, não está ouvindo. Muito bem. Não, estamos ouvindo, doutor, está tudo ok. direitinho. Tá. Então, pessoal, como eu disse, são vários momentos que a gente coloca indicadores, tá? Então, a ideia é nós entendermos que quando existe uma situação problema, quando existe uma dúvida, quando existe algo importante ali em risco, que eu preciso fazer um monitoramento, eu vou alocar um indicador, né, para monitorar esse processo, para olhar, para gerenciar. O que não se mede, não se gerencia, né? É uma frase bastante falada, a Juliana colocou várias vezes isso durante a semana. Então, esses são os pontos principais que eu falei para vocês gerenciarem, ok? Então, nós temos a questão estratégica, o planejamento estratégico, os processos, né, os riscos, as interações e os protocolos. Ficou faltando a gente falar o momento dos protocolos. Então, a gestão dos protocolos, né, o acontecimento, ali, o cumprimento das metas estipuladas nos protocolos, também cabe a colocação de indicadores. Então, são várias as situações e, portanto, temos muitos indicadores, ok? Não tem um número mágico, assim, quantos indicadores minha instituição trabalha? Difícil dizer isso, né? Quando você pega trabalhos americanos, né, cadastro lá nos Estados Unidos, todos os indicadores de qualidade, eles são cadastrados, eles têm vamos dizer assim, um rol, um pool de indicadores. Em 2016, eles já tinham mais de 1.150 indicadores cadastrados. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. Existem trabalhos antigos que já falam de quase 200 indicadores. Claro que a gente não precisa
usá-los todos, né? E não existe um número mágico, quanto que é bom, quanto que é ruim. O ideal é que assim você tenha quantidade de indicadores, você tenha pernas para gerenciar, né? Não adianta você ter indicador só por ter, né? Você vai ter que olhar para eles, fazer a tal da análise crítica, que é justamente a graça dos indicadores, é você ter um processo de análise crítica em seguida. Então, de um modo geral, a classificação de indicadores, ela passa pelo o clássico, né, de indicador estratégico, tático e operacional. O que é isso? Os estratégicos, eles estão ligados ao planejamento estratégico, esses são indicadores, por exemplo, índice de glosa, né? Geralmente o planejamento estratégico ele tem muito de financeiro, né? É uma crítica que a gente muitas vezes faz ao planejamento estratégico das instituições, que ele é essencialmente financeiro, ele leva pouco em consideração aspectos relacionados à qualidade, à segurança, à experiência do paciente e tem uma carga muito pesada nos itens financeiros. Então, é lá taxa de conversão, de pronto-socorro, taxa de glosa, faturamento, né, margem de contribuição, EBITDA. Então, são todos indicadores, né, e que estão dentro da meta, por exemplo, aumentar a rentabilidade da instituição, né, dentro de uma meta estratégica. Ok. Os indicadores táticos, eles têm como eu vou fazer em cada setor, em cada processo, para conseguir contribuir com aquele indicadorzão estratégico. E o operacional é a mesma coisa, só que num nível um pouquinho mais para baixo, é ali na operação, no dia a dia. Então, por exemplo, quantidade de fichas atendidas por médico no pronto-socorro é um indicador absolutamente operacional. A hora que eu falo de taxa de conversão, o que é o que é isso? É a quantidade de internações que o meu pronto-socorro consegue gerar, é um indicador tático. E a hora que eu falo de receita proveniente de atendimento de urgência, né, eu estou falando do indicador, de repente, estratégico, dependendo da minha instituição, dependendo de como está montado aí o meu planejamento estratégico e de repente passa por ter uma grande quantidade, ter o pronto-socorro como uma fonte, não é, de receita de internação, ok? Muitos hospitais, principalmente privados, hospitais que têm conta aberta, né, hospitais de faturamento, eles têm metas, né, de atingimento de internação de pronto-socorro, ainda que não explícitas, né, tenham ali uma quantidade de pacientes que se espera que o pronto-socorro seja capaz de estar gerando, pondo para dentro, né, da instituição, gerando cirurgia, gerando internações, etc. e tal. Ok? Então, só para entender. Outra classificação clássica, né, que existe dentro de indicadores é usar o Donabidia, né, o estrutura, processo e resultado. Então, vou ter indicadores de estrutura, geralmente são indicadores de produção, então lá tenho quantidade de cirurgias por sala. É um indicador basicamente de estrutura, né, de quantidade que eu consigo fazer, são quantidades de atendimentos por leito, quantidade de treinamento homem-hora, você já deve ter ouvido falar isso, são indicadores de estrutura, ok? E eu tenho também a possibilidade de ter indicadores de processos, são os que a gente mais usa, mais de longe, o que a gente mais tem é indicador de processo. Então, eu vou ter lá quantidade de quilos de roupa lavada por homem-hora. Então, né, eu já peguei duas questões ali, quantidade de pessoa, quantidade de quilo de roupa, e misturei um com o outro. Eu já tenho uma ideia de processo. Tempo porta-balão, né, que é do protocolo de dor torácica. Tipicamente um indicador de processo, né? Eu vou ver quanto tempo minha instituição demora para pegar o paciente da porta e levar até o insuflar do balão dentro da artéria do cara. Né, paciente com infartos com supra, cateterismo de resgate. Então, isso é um indicador de processo. E existem os indicadores de resultado, né, que a gente usa. O resultado, posso pensar resultado financeiro, então são resultados, e resultados assistenciais, que normalmente a gente mede o saquinho de maldade. É quem morreu, quem infectou, quem reinternou, são indicadores de resultados, mas são resultados ruins, né? Vamos combinar. São resultados que, do ponto de vista do paciente e também da instituição, são resultados ruins. Tá?
E existe ainda, mais modernamente, um olhar de resultados que vai pensar em desfecho, né, em desfecho clínico, acompanhando, então, o paciente ao longo de um certo tempo para ver exatamente a cardíaca, por exemplo. Acho que travou de novo, né? Mas como ele estava Travou? falando, tá voltando. Voltou, Travou, voltou. Então, doutor. pensando, né, nos pacientes, indicadores de desfecho. Posso pensar no paciente com Travou, mas como ele está falando dos indicadores de desfecho, são os indicadores onde a gente vê qual, por exemplo, o índice de desfecho de pacientes com cateterismo vesical ou alguma coisa desse tipo, entendeu? O desfecho da doença em si, da patologia. Deixa eu botar ele aqui de novo. Pessoal, enquanto isso, vamos chamar, né, as pessoas para entrar na nossa live, convidar mais gente, vamos botar lá os coraçõezinhos, né, que é importante também, bastante coraçõezinhos, né, subindo, que é uma live muito importante, né, sobre indicadores. Deixa só eu botar o doutor Alexandre de novo, né, para ele entrar. Só um minutinho. Vamos ver se ele entra, conseguiu entrar. Já mandei já o convite. Entrou. Pronto, entrou, doutor. Oi, tudo Ele bem? estava falando Eu não indicadores tô, não de tô vendo a minha desfecho. imagem aqui. Bom, então, Mas aqui está falávamos de aparecendo. indicadores de desfecho. Então, eu vou pegar, por exemplo, o paciente foi submetido à cirurgia de catarata e vou ver depois de 3 meses, 6 meses, de 1 ano, se ele consegue, por exemplo, ler o preço no supermercado. Eu vou perguntar para ele como que ele está na situação, como ele sente a situação de saúde dele. Eu vou pegar um paciente de insuficiência cardíaca e vou perguntar com quantos travesseiros ele está dormindo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que uma das questões da ortopneia, né? A questão da dispneia aos mínimos esforços, a questão da dificuldade para dormir, o paciente com insuficiência cardíaca ele põe cada vez mais travesseiros. Isso é um indicador de como está indo, como está sendo o acompanhamento desse tratamento, ok? Então, indicadores de desfecho, eles estão amarrados muito na questão da qualidade de saúde percebida pelo paciente. Eles mudam o foco, né? Não é mais o meu processo, não é mais aqueles desfechos ruins, é como está indo, quanto tempo demorou para o paciente voltar a dirigir, né? Dependendo, por exemplo, uma cirurgia de joelho, uma cirurgia reparadora de joelho, ou para o paciente voltar a trabalhar, né? Então, são indicadores que mudam completamente o foco, não estão mais olhando o processo, o como a gente faz as coisas, mas o resultado, fortemente o resultado, e olhando realmente para o desfecho daqueles pacientes. Tá? Claro que isso vai ser compilado dentro de questionários, dentro de estruturas, e eu vou mensurar. Essa é a graça da brincadeira. Atualmente, nós logo vamos fazer um bate-papo sobre a saúde baseada em valor, onde a questão da mensuração do desfecho clínico é fundamental. Só para dar uma palhinha, por quê? Porque a hora que eu consigo mensurar essa qualidade de desfecho e divido esse número, ou esse indicador, né, pelo custo que eu tive para obtê-la, eu tenho a noção de valor, né, que é o melhor resultado para o paciente com o menor gasto possível, com o menor custo. Isso é valor. Tá? Todo o resto que o pessoal fala por aí é derivação, porque então eu vou fazer um pacote, vou pagar a cirurgia e vou pagar um extra para o médico se, sei lá, ele fizer mais rápido, menos tempo de permanência. Isso não é saúde baseada em valor de jeito nenhum, tá? O valor, ele é olhado pelo foco do paciente, e quem fala isso é o Michael Porter, no Repensando a Saúde, 2006, 2007, um livro chato para chuchu, mas que é a base do que hoje a gente tem a saúde, né? O que há de mais moderno na saúde, que é a questão da saúde baseada em valor. Mas isso é tema para um outro bate-papo que a gente vai ter um pouquinho mais para frente. Então, pessoal,
vocês já perceberam que indicadores, eles movem o mundo, né? E o mundo da gestão em saúde também, ele é movido através de indicadores, né? A gente tem indicadores para tudo quanto é lado, indicador de inflação, de desemprego, né? Macroindicadores da sociedade, e no nosso hospital, no nosso dia a dia, quanto mais o hospital, eu falo hospital, mas vocês entendem o serviço de saúde, tá? Vale para clínica de diálise, vale para home care, qualquer situação de serviço de saúde, eu tenho ali a oportunidade de usar indicadores e de fazer gestão baseada nos meus indicadores. Quanto maior a maturidade, melhor serão esses indicadores. Por quê? Porque eu não fico com medo de mostrar um número ruim. Né? Tem muito hospital imaturo que as pessoas torturam os números até eles dizerem o que eu quero ouvir. E aí mostra lá para o gestor, olha, tá ótimo, nosso, sei lá, tempo porta-eletro está excelente. Só que eu tiro todo mundo da noite, que não fez, nada contra quem trabalha à noite, mas enfim, eu separo casos para que o meu número fique do jeito que o gestor quer ver. Né? Isso são indicadores frágeis, claro, é um hospital ainda ou um serviço ainda imaturo, não consegue trabalhar com indicadores que sejam verdadeiros, que sejam transparentes ali da atividade. Então, é uma preocupação essa questão e os indicadores estão por toda parte. Tá? Para um indicador ser chamado dessa forma, né, todo indicador que se preza, ele tem um negócio, gente, chamado ficha do indicador. Tá? E aí que entra a patota da qualidade. Por quê? Porque normalmente, não é obrigatório, mas normalmente quem desenvolve essa ficha, quem gerencia esses indicadores, não no sentido de apurar, mas de torná-los, né, com eira e beira, né, fazer como eles são, construir esses indicadores, acaba sendo a qualidade. Sempre assim? Não. Tem hospital que quem faz isso é a TI, né, por exemplo, a tecnologia da informação. Tem hospital que é o SAMI, Serviço de Arquivo Médico e Estatística, então os indicadores, alguns deles pelo menos estão lá no SAMI. Tem hospital que tem um núcleo só para isso, né? Eu já avaliei hospital que tem um núcleo de indicadores, tem umas pessoas contratadas somente para apurar os indicadores, entrar no sistema, enfim, trabalhar esses indicadores e fornecer para a instituição, para a alta direção, para os gestores, para quem faz pesquisa, enfim, para quem assim o desejar e tiver acesso, evidentemente, os indicadores pertinentes à sua atividade, tá? Hospitais já mais evoluídos, mais amadurecidos. De qualquer forma, todo indicador tem que ter a sua ficha. E nessa ficha, e aí vocês têm vários modelos, também não tem qual que é a ficha certa, ideal, não, cada um vai ter, mas alguns pontos eles todos têm em comum. Primeiro, qual é o objetivo? Afinal de contas, por que eu estou fazendo esse indicador? Né? O que é que eu quero medir? Né? Qual é o objetivo que eu tenho quando eu faço esse indicador? Eu quero avaliar a performance, né, de repente, dos meus colaboradores, eu quero olhar rentabilidade, sei lá eu, de um convênio, eu quero olhar, por exemplo, satisfação do cliente, recomendação do cliente em relação ao meu serviço. Então, são o porquê que eu quero, né? O que eu quero olhar com aquele indicador, tá? Aí o que vai acontecer é que, além disso, eu vou marcar nessa ficha, posso marcar vários outros itens, mas não posso deixar de ter, vamos colocar dessa forma, a fonte da informação. De onde vem esse dado? Isso é fundamental. Por quê? Porque depois que eu sair, depois todo mundo ali sair, entrar um outro time, eles vão continuar conseguindo fazer aquele indicador, porque eu deixei claro, muito claro, qual é a fonte. Então, é uma planilha Excel que é apurada pela secretária do médico da cardiologia. Pronto. É um dado que eu extraio do meu sistema eletrônico, da minha prescrição, qual parte, que página, em que log, vamos dizer assim, é a linguagem da TI, né? Em que lugar que eu vou olhar para extrair esse indicador. Por exemplo, taxa de acurácia da previsão de alta. Então eu vou lá no plano terapêutico e vou lá na data da alta. Esses são dois lugares onde eu vou olhar e vou extrair esse indicador. Exemplo, tá? Então eu vou ter que dizer de onde vem. E aí eu vou dizer como eu calculo, um outro ponto importante na ficha do indicador. O que é numerador, o que é denominador? Então, é o total de pacientes, por exemplo, lá, taxa de
de adesão a um protocolo, adesão ao protocolo de TEP, né? Então, é o total de pacientes avaliados sobre o total de pacientes, sei lá, que internaram no meu hospital, ou que estão sujeitos ao risco de TEP, se eu pensar que eu quero olhar só os graves, por exemplo, né? O alto risco, melhor dizendo. Então, eu vou montar o indicador e eu vou colocar lá o que é o numerador, o que é o denominador. Ok. E aí eu vou colocar uma coisa muito importante, que, na verdade, algumas coisas. A primeira é a questão da polaridade. O que é isso? Polaridade. Tem outros nomes. Tem gente que fala que é tendência, tem outros nomes, mas normalmente polaridade acaba sendo o nome mais usado. É aquilo que eu vou dizer a setinha. Se quanto mais, melhor. Se quanto menos, melhor. Tá? Então, quanto mais, sei lá pacientes com risco avaliados, melhor. Então, eu quero chegar perto do 100%, de todos os pacientes eu ter avaliação de risco, ok? Por exemplo, no pronto-socorro, né, a chamada triagem. Então, qual é a minha taxa de adesão ao processo de triagem no pronto-socorro? Total de pacientes triados sobre o total de pacientes atendidos. O que eu quero? Que seja 100%. Consigo? Talvez sim, talvez não. De noite não tem triagem, fim de semana não tem triagem. Então, ali vai ter um X% não atingido, ok? E tem outros que quanto menor, melhor. Então, a setinha é para baixo. Então, a polaridade é negativa. Eu quero que seja o mais baixo possível. Exemplo, os eventos adversos, né? Quem que quer queda, quem que quer lesão por pressão, flebite, ninguém quer isso no seu hospital. Então, a polaridade é para baixo, é negativa. E aí, a gente não fala normalmente de meta, e é uma confusão que algumas pessoas fazem. A gente não cria caso, né? Mas aí fala, a meta do indicador de queda é 2%. Velho, que meta de queda? Ninguém tem meta de queda, né? Então, o que você tem? Você tem tolerância. Né? A gente tolera até 2%, é que nem a porcentagem de pelo de roedor no creme de molho de tomate. É uma tolerância que se tem, né? Até 2%. Exemplo, 2%, não estou falando que seja um número bom, tá, gente? O ideal é zero mesmo, né? Não tem nenhuma, é 0,5%, mas lá dentro da instituição, da realidade, etc. e tal, eu determino a minha tolerância. Para aqueles que têm polaridade positiva, aí sim eu determino meta, né? Eu quero subir, eu quero ter, sei lá, 80% dos pacientes no protocolo de sepse com antibiótico terapia dentro da primeira hora, ok? Os pacientes incluem. Então, eu vou, 80 é pouco, eu quero 90, 95, 98, 100%, ok? Então, essa meta pode ser meta ou pode ser tolerância, dependendo da polaridade do indicador. E como que eu defino essa meta? Né? Basicamente usando 3 grandes ferramentas. Primeira delas, série histórica. Então, eu começo o meu indicador, eu não tenho meta, mas quando eu chegar na meta, a gente vai dobrar essa meta. Já ouviram isso, né? Então, quando eu não tenho o indicador, o que eu faço? Eu acompanho esse indicador durante um tempo e aí eu defino uma meta. Okay? É um jeito de fazer, tá? Pode ser usado isso? Pode. É a questão da história, né? Do histórico da instituição, o histórico do indicador, ok? Posso usar, enquanto esse histórico não está pronto, ou ainda como opção, a questão da literatura. Então, o que se espera? Qual é o resultado, por exemplo, esperado em literatura para reação transfusional? Existe esse número? Existe. Tá? Existe uma porcentagem esperada de reações transfusionais. Então, eu vou lá à literatura, checo esse número e coloco como uma meta do meu indicador reação transfusional. Meta, ou na verdade, como uma tolerância, né, desse indicador. Ok? Às vezes pode ser meta, porque eu olho também subnotificação. Então, esse é um exemplo talvez um pouco mais dúbio. Mas, enfim, eu consigo, na literatura, um dado do que é esperado para aquele indicador. Acho que travou, doutor Alexandre. Peço que vocês enviem aí, gente, coraçãozinho, balãozinho. Voltou, doutor? Voltou? Voltou? Voltou. Estávamos falando sobre meta.
Parou de novo, gente. Bastante coraçãozinho quando para. Vamos enviar para o Alexandre voltar, que isso é super, extremamente importante. É uma pena que às vezes trava, né? Peraí. Vamos lá. Vai convidando também mais gente, né? Quem tem interesse, que trabalhe com qualidade, com segurança. Né? Quem puder, vai chamando essas pessoas para participarem também. Vai mandando aí seus aviãozinhos. Eu vou mandando também aviãozinhos. Vamos esperar o Dr. Alexandre entrar. A polaridade também é conhecida em algumas instituições como tendência, tá? Né? Algumas instituições elas consideram a polaridade como tendência positiva ou tendência negativa, tá? Então, é a mesma coisa da polaridade. E a meta, ela pode ser definida como série histórica, Bom, como ele havia então, falado. voltando, estava falando da questão do estabelecimento da meta. Como é que eu estabeleço uma meta para o indicador? Basicamente, 3 grandes jeitos. Primeiro, minha série histórica, eu olho esse indicador ao longo do tempo e a partir dali estabeleço a meta, esse é o jeito mais usado. Eu posso usar a literatura, então ver o que é esperado para aquele indicador na literatura, ou uso o benchmark, né? O que é benchmark? É você olhar como é que aquele processo, aquela coisa está sendo feita no seu vizinho, em outra instituição. Então, posso usar, por exemplo, hoje saiu aí a ANS fazendo uma série de indicadores, isso vai estar disponível e vai ser comparado, mas obviamente são os tais de medicina supletiva, né, da Associação, a Agência Nacional de Medicina Supletiva. Posso usar o SINHA, que é da ANAP, né, que é outro banco, vamos dizer assim, de informações. CQH é outro bastante conhecido, acho que todo mundo conhece o CQH. Então são, vamos dizer assim, bancos de indicadores onde eu consigo ali comparar. Tem indicadores de UTI, que existem até aplicativos, falar o nome, não ganho nada, mas enfim, da EpiMed, todo mundo deve conhecer, que faz esse benchmark, que mostra esses indicadores, como que você está em relação a outros hospitais, até de características semelhantes aos seus. Então, ao seu. Você pode usar, por exemplo, para indicadores de infecção, você tem as Covisas, né? Tem as prefeituras muitas vezes soltam indicadores aí e você pode estar usando como benchmark, tá? Isso é bom e ruim. O bom é que você tem algum parâmetro, o ruim que nem sempre é um hospital exatamente como o seu, né? Você pode ter algumas características semelhantes, outras não. Então, quando você pega, por exemplo, os hospitais da ANAP, são todos iguais? Lógico que não, né? Você tem hospitais maiores, menores, hospitais com maior ou menor complexidade, em realidades muito diferentes, né? Mesmo sendo hospital privado, mesmo não sendo hospital de operadora, eles estão inseridos em realidades de negócio diferentes, né? E de situação epidemiológica, inclusive, diferente. A gente viu bastante essa questão com o Covid, bagunçou todos os indicadores. Por quê? Porque mudou basicamente a estrutura epidemiológica vamos dizer assim, da população, né? Apareceu uma doença nova, e isso bagunçou o coreto aí das nossas indicadores, no sentido de que temos uma nova estrutura epidemiológica, né? No primeiro momento os idosos, mais tempo doente, com a maior mortalidade, depois isso migrando para os mais jovens, com outras características, as mudanças na forma de tratar a patologia, que também implicam em mudanças severas nos indicadores, por exemplo, taxa de permanência, né? Tempo médio de permanência em UTI. Isso mudou muito ao longo de toda a pandemia, isso é fácil de observar, e leva, evidentemente, a consequências, como todos nós, infelizmente, observamos, tá ok? Então, muito importante essa questão do estabelecimento da meta. E, por fim, depois que eu faço tudo isso, eu vou acompanhar esse indicador e fazer uma coisa que é absolutamente fundamental, chamada análise crítica, né? Então, a gente, quando faz a avaliação da ONA,
um clichê praticamente, a gente diz, bom, a existência dos indicadores, trabalhar com o olhar de indicadores ou pensar em indicadores é tipicamente de nível 1, né? Tá bom, um pouquinho de nível 2, mas o que realmente caracteriza o nível 2 é você fazer análise crítica. Aí sim você está com os 2 pés fincados no nível 2, né? Você realmente conseguiu vencer aquela etapa mais que não é fácil, não é uma coisa simples, de segurança, de olhar ali mais básico para dentro da tua instituição e já está começando a fazer análise daquilo e a desenvolver planos de ação em cima daquelas análises. E quando a gente fala de análise de indicador, não é assim, esse mês foi maior que o outro, né? Esse mês caiu, tá bom, você pode até ter um olhar relacionado ao número. Então este mês subiu 3% em relação ao mês passado, ou ao mesmo mês no ano passado. Podemos ter esse olhar também, comparar para questões de sazonalidade. Então, em 2020 não serve para quase nada para comparação, os dados são muito, muito diferentes do dia a dia da instituição, mas eu posso comparar com 2019, antes da pandemia, onde tudo era mais ou menos parecido com o que está ficando agora, só que não. Então, eu posso olhar, por exemplo, quantos por cento cresceu a minha, mortalidade por AVC em relação ao mesmo mês em 2019, né, para tirar o viés aí da pandemia. Então, essa análise, ela é importante, a análise do número em si, cresceu, subiu, diminuiu, etc. e tal, quantos por cento cresceu, quantos por cento, mas o que importa de verdade é a gente tentar associar o que mais está ligado a esse indicador, né? Quais são os outros fatores que tem a ver? Qual outro indicador está ligado com ele? Então, eu tenho lá um aumento de, por exemplo, Flebit, será que está ligado com aumento na taxa de ocupação, aumento no turnover de funcionários, de colaboradores daquela unidade, porque entra gente menos experiente e vai causar mais flebite, porque fica fusticando lá a veia do pacientinho, né? E isso faz trauma, ou mesmo o médico, né, inexperiente, prescreve drogas que não podem ser dadas ou que não devem ser dadas em via periférica e acaba gerando maior flebite. Isso é uma análise crítica mais profunda. Mas, né, então o que aconteceu? Nós tivemos um turnover grande, incomum, né, na UTI, por exemplo, e isso levou, sei lá, a um aumento da extubação acidental. Pode ser, tá? Então eu vou mesclar outros indicadores, eu vou procurar, né, dentro da minha instituição, dentro do meu time, perguntar efetivamente para o time, e a análise crítica ela nunca é feita sozinha, né, só o gestor. Pera um pouquinho, não me interrompe que eu tenho que fazer análise crítica de indicadores. Isso é minhoca, isso é ruim, não é assim que faz, tá? Pode interromper, porque não é assim que faz análise crítica, você faz análise crítica com o time, né? Então vamos discutir nós aqui, da UTI, por exemplo, a nossa taxa de infecção de catéter central, tá? E aí a análise crítica, aumentou, diminuiu, como é que está isso antes, depois, quais são os fatores que podem ter levado a isso ter acontecido, quais são, né, o que tem de relevante aqui, vamos ver os pacientes, eventualmente, né, que sofreram essa infecção, se a gente consegue identificar pontos ali comuns, e isso tudo vai para uma análise, né, vai para dentro de uma ata, vai para dentro de uma avaliação, enfim, se torna um documento, né, que é a análise crítica do indicador. Então, a análise crítica do indicador, ela não é feita primeiro sozinho, ela é feita em conjunto com o time, muitas vezes mesclando pessoas, trazendo gente do laboratório, por exemplo, vamos analisar junto o tempo de troponina, né, do nosso protocolo de dor torácica, tá? Então, o laboratório tem que vir junto, por quê? Porque eles fazem parte desse processo, né? Vamos analisar a questão da cumprimento do acordo de entrega de medicamento, né? Nós temos um acordo que medicamento solicitado urgente tem que chegar em meia hora. A farmácia consegue cumprir esse acordo
em 80% dos casos. Vamos fazer análise crítica disso? Tá, isso está melhorando, está piorando, como é que está em relação... Farmácia, vem junto, né? Nós vamos fazer uma análise de um acordo, tem que ter as duas partes, né? No mínimo, né? As duas partes participando. Essa análise crítica é documentada e dela tem que sair o quê? Plano de ação de melhoria. Sempre? Não necessariamente sempre. Tá? Eu posso até definir no meu indicador, até a própria análise crítica. Eu posso monitorar mensalmente e fazer análise crítica trimestral. Eu posso monitorar diariamente, fazer análise crítica mensal. Né? Então, isso também está lá na fichinha do indicador. Né? Qual é a periodicidade que eu faço análise crítica? Fiz a análise crítica, esse indicador está dentro da meta, significa que eu não preciso fazer nada? Não. Né? Não. Se ele estiver com uma tendência ruim, né? Quer dizer, fora do que você espera da polaridade, ou seja, algo que não pode subir, faz 3 meses que está subindo, uma tendência, ou algo que não pode cair, faz 3 meses que está caindo, pode fazer plano de ação, ainda que esteja dentro da meta. Tá? Claro, está fora da meta, extrapolou, evidente, aí fica bem claro que a tua análise crítica vai ter que, né, desdobrar num plano de ação de melhoria. Tá? E esse plano de ação tem um jeito de fazer. E aí entra de novo o setor de qualidade, que vai definir aqui na instituição como que se faz plano de ação. Né? A ferramenta quase que universal, mais usada, é o 5W2H, mas tem várias outras que vocês podem estar usando, né, como uma ferramenta para elaborar um plano de ação de melhoria para aquele indicador, ok? Tá? E, por fim, para encerrar, que nós já estamos avançando na hora, esse plano de ação de melhoria, ele necessariamente tem que seguir as regras da engenharia de fatores humanos. Que é isso, né? Então, engenharia de fatores humanos também é um tema que a gente vai tratar lá na Masterclass, né? Para quem não sabe, nós vamos ter 9 encontros falando sobre vários temas legais, importantes, top do top da gestão hospitalar, e entra lá, por exemplo, engenharia de fatores humanos. O que é isso, gente? É aquela história de que não adianta fazer plano de ação que comece com 3 palavrinhas mágicas: treinar, conscientizar e sensibilizar. Tá? Esses palavrinhas, elas só servem quando você tem processos ou pessoas novas, né? Quando você tem situações em que você, quanto mais fizer, melhor pega a mão. Tá? Então, intubação, né? Claro que a gente não vai ficar treinando intubação em quem não precisa, né? Existem simuladores, né? Mas intubação, quanto mais a pessoa fizer, melhor ela faz, né? Não dá para se comparar um anestesista que faz isso todo santo dia com um médico da gestão que fez isso há 30 anos atrás, tipo eu. Ok? Claro que se eu for entubar alguém, hoje eu vou quebrar dente, vou fazer falso trajeto, vou fazer intubação seletiva, fazer um monte de evento adverso. Por quê? Porque eu não faço isso há 30 anos, ok? Então, para essas situações em que quanto mais eu fizer, vale então treinamento. Para aquelas situações em que as pessoas estão fazendo o processo errado, eu tenho que rever o processo, ok? E não torturar as pessoas com treinamento. Exemplo, então a criatura vai fazer a medicação, vai preparar a medicação, os saquinhos vêm tudo separadinho da farmácia, ele abre o de 4 pacientes que ele está cuidando, tudo em cima da bancada, e sai preparando tudo junto, tudo misturado. Aí no final ele pega uma bandeja, coloca escrito um pedaço de esparadrapo, fita crepe, José, ou L, né, J, né, de José, leito 42, leito 43, e cola do lado assim, e leva as 4 juntas. Esse processo é absolutamente inseguro. A chance de dar ruim é enorme, de confundir, de deixar de dar as drogas, etc e tal. Adianta você treinar, a criatura vai treinar em quê? Em diluição? Não. Né? Você precisa tornar o processo seguro. Como que se faz isso? Com barreiras. Barreira de sistema, barreira de dupla checagem, barreiras construídas de acordo com um negócio que chama engenharia de fatores humanos, né? Que vão fazer com que as pessoas tenham dificuldade em fazer de forma insegura. Essa é a ideia. Deu para entender? Então, os planos de ação eles têm que vir nesse caminho.
Então, tenho lá um indicador que não está robusto, que não está bom, só vai valer treinamento se você tiver gente nova, ou se você mudou alguma coisa no processo, ou se aquele trabalho, ele quanto mais eu repetir, melhor ele fica. Se não tiver essa característica, você não faz a opção treinamento dentro do seu plano de ação. Você tem que fazer uma outra opção mais robusta e olhando o processo, não olhando as pessoas. Quer ver outra coisa? Sempre, ou várias vezes, o mesmo erro foi cometido por diferentes, que não adianta treinar os colaboradores. É o processo que está com dificuldade, ok? Tá? Então, essa é a ideia de você ter todo esse ciclo de... Será que travou? Acho que travou. Espera aí. Vamos ver. Como ele estava falando, né, gente? Tem um ciclo realmente de melhoria. Não adianta eu ter um indicador com plano de ação somente para treinar, né? Treinar, conscientizar, sensibilizar. Eu tenho que ter um plano de ação que realmente ele funcione, ele crie barreiras para evitar que aconteça o erro, né? Que aconteça a falha. Então, por exemplo, como ele estava falando da medicação, se eu tenho medicação, eu posso colocar etiquetas, identificação, né, com as etiquetas, dupla checagem, são coisas que eu posso estar utilizando como barreiras e não ter indicador para tudo. Voltou, doutor? Voltou. Voltou. Bom, então, como eu estava dizendo, né, só para a gente concluir, a questão dos planos de ação, né, eles precisam estar focados realmente em melhorias robustas, né, em mudanças que não dependam de pessoas, né, que qualquer pessoa dentro daquela situação vai performar de forma adequada. Aí a Thaís está falando aqui, as grandes empresas têm dificuldades em elaborar processos, ainda nos treinamentos intermináveis. A aderência vem de uma equipe motivada, parece minha percepção. Sim, mas mesmo equipes motivadas, elas cometem erros. Tá? Mesmo equipe super motivada. Lembra assim, todo mundo que morreu na subida do Everest estava super motivado. Tá? Falhou segurança, deu um passo a mais, fez alguma coisa que não era desse jeito que deveria ter sido feito, exagerou até na motivação e na confiança. Então, os nossos processos eles devem ser robustos o suficiente para que todo mundo não cometa o erro. O motivado, o desmotivado, o experiente, o inexperiente. Então, quando você tem processos realmente robustos e seguros, exemplo, a torneirinha que liga a dieta e a torneirinha que liga o intracate, lá, o acesso central. Né? Antigamente era a mesma. Tem gente que ainda faz umas gambiarra para usar a mesma coisa, né? Mas se você comprar o sistema fechado, se você usar o material correto, é impossível você ligar a dieta na veia do paciente. Tá? Elas são torneiras diferentes. Mesma coisa, o encaixe lá do vácuo e do oxigênio, né? Ou do ar comprimido, são totalmente diferentes. Você não consegue ligar um no outro. Tá? Por quê? Porque antigamente era igual. E as pessoas ligavam, né? E o paciente ficava ligado no vácuo e você achando que ele estava recebendo o oxigênio. E assim por diante, tá? Então, são barreiras cada vez mais construídas. Por que se inventou dupla checagem, né, para fazer os medicamentos de alto risco? Porque são medicamentos que precisam que duas pessoas façam o processo juntas e uma olhem para a outra e fala, não, velho, isso aí que você está fazendo não é para diluir assim, não. Você está fazendo em bolo, não é para fazer em bolo. Isso é eletrólito concentrado, tem que diluir. Entendeu? E não é simplesmente ter uma ficha que eu carimbo e depois o outro carimba. Isso não é dupla checagem, tá? Isso é minhoca, isso não é a boa prática. A gente vê de monte nos hospitais, tá? Pergunta, como funciona a dupla checagem para você? Eu faço toda a medicação, aí eu trago a prescrição, vem a enfermeira e carimba. Isso é dupla checagem? De quê? Do carimbo só, né? Eu vi que ela carimbou junto comigo. Só do processo em si, não, tá? Então, isso é uma falha grave de Meta 3 e a gente sempre que vê
aponta as necessidades de correção. Dupla checagem é do processo inteiro. Eu vou fazer junto, preparar junto a medicação, o técnico com técnico, técnico com enfermeira, enfermeira com médico, né? Então tem alguns protocolos, algumas medicações que é a dupla checagem enfermeira e médico. Por exemplo, os trombolíticos, né? Trombolíticos você faz dupla checagem enfermeira mais médico, a forma correta, né? Você pode fazer como você quiser, mas estou dizendo, o jeito certo é fazer junto enfermeira com médico a dupla checagem. Então, essas travas, elas são cada vez mais sofisticadas, cada vez mais ligadas a sistema. Então, eu não consigo fazer, por exemplo, prescrever um medicamento para o qual o paciente alegou alergia. Isso é uma trava de sistema. Vários sistemas desses mais modernosos eu já programo. O paciente tem ali a alergia de pirona. Se eu tentar dar Buscopan, o sistema não aceita. Ou pede justificativa, né? Faz um alerta. Aí depende do que você programou. Mas são travas, e é muito melhor do que, pessoal, lembra que esse paciente não pode tomar de pirona. O lembra que, esquece, né? Porque você esquece na hora que você virou, pegou o celular, participou da live, quando você voltou, você já esqueceu. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa evitar quando faz os planos de ação, ok? Tudo bem? Alguma... Tudo bem, doutor. Então, e por exemplo, menos é mais, né? Quando implantar um indicador? Como que a gente, porque assim, o indicador está ligado muito à estratégia, né? Preferencialmente tem que estar ligado à estratégia do negócio, né? Estratégia organizacional. Mas quando eu devo implantar um indicador? Então, aquilo que a gente falou. Existem várias situações para você usar indicadores. Você tem que tentar fazer indicadores que sejam fáceis, né, fáceis de se obter, pensar naquela ficha técnica do indicador e basicamente você coloca indicadores quando aquele processo tem relevância para dentro da tua instituição, né, quando o que você quer olhar, ele, vamos dizer assim, o custo do indicador é melhor ter o indicador do que não ter, tá? Então, essa questão de número, de quantidade de indicadores é muito relativa. Existe hospital que trabalha bem com 40, 45 indicadores, assim, monitorados, né? Gerenciados, vamos usar esse termo, gerenciados por uma central, pela qualidade, pelo SAMI, pela TI, são indicadores. Cada gestor tem os seus, né? E muitas vezes não são indicadores, são drives. Quer dizer, o que é um drive? É aquele, algo que eu acompanho. Exemplo, temperatura de geladeira, né? Então todo mundo sabe que tem que ficar entre 2 e 8, vai lá, mede, alguém vai olhar depois de quantas vezes isso aqui ficou, o que foi feito quando ficou fora, quantas solicitações, sei lá de manutenção eu tenho, quantas vezes eu tive que resetar o termômetro, né, porque ficou fora e depois ficou certo, porque o problema era a calibração ali, reset do termômetro, enfim, alguém vai gerenciar isso. Só medir a temperatura de geladeira por medir, não faz sentido nenhum. Você tem que ter ações de contingência quando veio o dado errado, então medir lá, deu, sei lá, 15 graus. Fala, velho, isso aqui eu tenho que trocar o material que está aqui, eu tenho que passar para outra geladeira, tenho que ter uma contingência, né, chamar a engenharia clínica, enfim, aí depende do seu plano de contingência. E isso, no final do mês, pode virar alguma coisa para o gestor local, falar, olha, essa geladeira precisa trocar. É a 4ª vez que a gente precisa. É mesmo? Quando foi? Que dia que foi? Aí você tem um indicador para chegar para o gestor, para o diretor, para o dono do hospital e falar, preciso de outra geladeira. Ele vai virar para você e falar, prova. Qual indicador você vai me usar? Né? O que você vai usar de argumento? Então, não, eu tenho esse monitoramento. É um indicador? Não, não é um indicador. Claro que não. Mas construir ali momentaneamente o indicador e levar para ele e dizer, olha, é a 4ª vez nesse mês, então, das vezes que nós medimos, sei lá, 8%, 12% das vezes teve problemas, a gente teve que resetar o termômetro, chamar a engenharia clínica, tirar o material da geladeira, enfim, teve um custo, teve um retrabalho ali, e isso vira um argumento que você provavelmente vai conseguir comprar outra geladeira. Né? Uma geladeira custa peanuts, muitas vezes, em relação ao que está lá dentro. Né? Uma geladeira de quimioterápico, por exemplo, uma geladeira de vacina,
por exemplo. Então, né, a importância e o custo do que está lá dentro não faz, né, é muitas mil vezes maior do que o preço, o valor da geladeira. Então, você vai comprar, sei lá, um sistema de backup, você vai ter lá como é que chama aquele negócio? Um no-break, para não deixar a falha de energia detonar a tua geladeira. Isso você mostra onde? Lá no teu mapeamento de risco. Qual que é o teu principal risco aqui na quimioterapia? Tem vários, mas um dos é queda de energia com a perda dos medicamentos termoláveis. É um risco. Um risco institucional importante, com custos importantes, enfim. Como que você gerencia esse risco? Como você atua, né, dentro disso? De repente, tendo backup, tendo essa mensuração a cada plantão, né, ou a cada 2 horas, né, tem lugar que faz a cada 2 horas essa mensuração. Tem sistema eletrônico que fica medindo em tempo real e quando cai ou quando sobe, manda um WhatsApp para alguém, manda um SMS, um e-mail, enfim, se comunica com o gestor, com a engenharia, com quem você determinar, dizendo que a temperatura da geladeira subiu. Né? A temperatura da geladeira de vacina. Né? Precisa fazer isso para uma geladeira de unidade, onde você guarda basicamente insulina e sanduíche de presunto? Não, não pode ter sanduíche de presunto, tá? Não, talvez não precise tudo isso. Aquela boa e velha anotação, o termômetro, etc. e tal, sejam suficientes. Então, o indicador você vai usar para aquilo que você precisa. Né? Não tem regra de ouro. Precisa ter 2, 5, 10, 50 indicadores. Você vai ter indicador porque você precisa. E muitas vezes eles são temporários. Eu crio um indicador para acompanhar alguma coisa no meu processo, alguma coisa que está acontecendo, e depois não preciso mais. Vida que segue. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, o hospital chega lá e fala, a meta disso aqui, sei lá, prescrição com letra ilegível. Eu mensuro isso. Isso é um indicador para mim. Aí eu ponho um sistema eletrônico. Aquele indicador ele se torna obsoleto. Por quê? Porque não tem mais letra ilegível nas minhas prescrições. Elas são todas feitas em sistema. Né? Então o que acontece? Esse indicador se dissolve. Ele não é mais mensurado. Outras vezes, que determina a morte, né, do indicador, é a questão da meta sempre atingida. Então eu posso revisitar a meta ou simplesmente parar de medir. Né? Não preciso mais medir. Isso já está entronizado na instituição, já é um jeito da instituição trabalhar. Aquilo que tem, eventualmente, que ainda não atingiu a meta, é aceitável, ou já está superando a meta. Eu já subi a meta 2 vezes, sei lá, 1 vez, 2 vezes. Não preciso mais desse indicador. Isso não é nada, não me agrega mais coisa alguma. Né? Já é uma informação que não preciso mais estar mensurando. Às vezes acontece isso. E tem outros que você vai medir a vida inteira. Principalmente os financeiros, você vai medir a vida toda, né? Vai olhar para a grana, não tem como. Né? Os indicadores financeiros acabam sendo quase que perenes, né? Para sempre. Pode mudar um pouquinho o jeito de calcular, eventualmente ali, né? A quantidade, a sofisticação, né? Então, claro, você vai botando tecnologia em cima, vai pondo software, isso vai ficando cada vez mais tecnológico, né? Mas muitos você pode simplesmente abandonar. Ok? Mais alguma pergunta? Então, tem muitas instituições, doutor, tem muitas instituições que vai lá na internet, como o senhor falou, vê lá, né, a ficha de indicadores e fala, vou trazer esse indicador para mim, né, e pega esse indicador. Só que esse indicador é um indicador que vai estar sempre zerado, porque não é o perfil daquela instituição, não tem nada a ver com, por exemplo, quantos transplantes errados eu fiz na instituição. Um indicador de transplantes incorretos. Vamos dizer assim, bem especificadamente, né? É um indicador que vai dar zerado sempre. Vale a pena fazer esse indicador? Não, lógico que não. Não, se você não tem N, se é uma coisa que você não acompanha, existem alguns indicadores que são clássicos, né? Então, por exemplo, isso que eu estava falando, saiu agora, um pacote da ANS de indicadores. São indicadores, por exemplo, taxa de parto vaginal. Esse é um indicador que é show, velho. Isso é um negócio que todo mundo está procurando, né? Você ter o parto seguro, o parto humanizado. Claro que só isso não quer dizer nada, sozinho a taxa de parto vaginal não quer dizer nada, ele precisa ser acompanhado de novo de uma análise crítica de como está a minha linha de cuidado materno-infantil, né?
como tem pré-natal, como que isso acontece ali, a questão da decisão da parturiente sobre a via de parto, né, do respeito, da não violência obstétrica, tudo isso vai estar... Mas esse indicador é um indicador bom de ser olhado. Tanto é bom que a ANS está padronizando. Então, olhar o que essas instituições fazem, por exemplo, a ANAP, como eu falei, que tem lá o SINHA, que é um pacote de indicadores, o que eles olham no SINHA? Então, tá bom, vamos, né, afinal de contas, os caras têm experiência nisso, tem gente, né, especialista olhando para isso. Então, são indicadores que a gente sabe que são interessantes. Podemos, por exemplo, pensar no indicador de adesão ao protocolo de TEV, né? É um indicador que é bacana pra caramba. Por quê? Porque TEV é um evento adverso muito complicado nas instituições, muitas vezes silencioso, o paciente vai ter as complicações em casa, ele, né, sai de alta e evolui para uma embolia pulmonar, enfim, tem complicações muitas vezes no domicílio, e isso às vezes a instituição nem fica sabendo, conforme o caso. Então, é um protocolo bacana de se estar trabalhando, de se estar olhando, e a adesão a ele, né, por toda a equipe, não só a enfermagem, médicos, pode ser bem mensurado. Então, normalmente, os de meta de segurança, a gente sempre pede ou sugere para que a instituição estabeleça algum tipo de indicador, né? Não são fáceis, indicador de meta 2, por exemplo, é bastante complicado, né, de comunicação segura, então são indicadores que dependem de observação, muitas vezes, de auditoria, então, sei lá, transmissão de resultado crítico. Puxa vida, como que se audita um indicador desse, né? Que é aquela situação que o laboratório detecta um resultado alarmante, um resultado de pânico, como se fala, para um paciente, né? Então, isso tem que ser comunicado à conduta, seja o dono do paciente, o hospitalista, o médico de PS, tanto faz. Tá bom? Caiu? É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, estamos aqui. Agora travou, né? Vamos esperar. Mas, gente, queria agradecer a todos, né, pela presença. Eu acho que foi bem esclarecedor essa live. Além disso, a gente vai ter a nossa Masterclass. São 9 encontros com temas extremamente relevantes. É só vocês ir lá na minha bio. Na minha bio tem o link, né, para participar da Masterclass, né? Então, assim, para quem quer conhecer um pouquinho de qualidade, segurança do paciente, a gente está com o novo manual da ONA agora, esse novo manual da ONA, ele está bem desafiador, né? Ele está buscando realmente o paciente, sendo o paciente, cuidado centrado a esse paciente. Então, assim, é muito... essa Masterclass, ela veio realmente para agregar valor, né? Para trazer conhecimento e aprofundar esses conhecimentos, essa troca, essa cocriação, né, de qualidade e segurança do paciente, que é de extrema importância. E o indicador, não adianta ser feito um indicador a qual não consegue ser gerenciado. Eu posso ter um indicador, mas se eu tiver um indicador que eu consigo gerenciar esse indicador, esse é o indicador. Não adianta ter um indicador, 20, 30, 40 indicadores do qual eu não consigo fazer o gerenciamento desse indicador. E como o Dr. Alexandre falou, a análise do indicador ela é realizada em grupo, né? Ela não é realizada sozinha pelo setor de qualidade. Queria que o Dr. Alexandre agora também falasse um pouquinho da Masterclass, como é que vai ser, o que vai acontecer aí. Bom, pessoal, e finalizar. Então, ok. Para a gente encerrar, agradeço a participação de todos, muito bom estar com vocês aqui participando dessa live. Queria convidar a todos para ingressar com a gente nessa jornada, uma expedição, por assim dizer, dentro da área de gestão. Nós vamos fazer 9 encontros de mais ou menos 2 horas na plataforma Zoom, né, que é um pouco mais robusta, mais estável do que aqui no Instagram, e nós vamos estar falando sobre vários temas muito interessantes, gestão do corpo clínico, auditoria clínica, plano terapêutico, a parte de notificação de eventos adversos, tratamento de segunda vítima, inclusive essa parte toda que nós falamos aqui, relacionadas a protocolos, tudo com bastante exemplos, bastante detalhes, bastante, vamos dizer assim, experiências que a gente traz do trabalho como avaliador,
Para quem não sabe, eu já tenho mais de 60 hospitais avaliados, todos em certificação. Eu não faço manutenção, não faço diagnóstico, minhas visitas são todas de certificação. Tá? São mais de 60 hospitais que eu já fiz, fora 15 anos de consultoria e 30 anos de experiência na área de gestão. Então, é uma oportunidade da gente navegar, né, por esses diversos temas, da gente ter, ver bastante material que a gente tem já colhido dessa jornada toda e está trazendo para vocês aquilo que existe de mais atual quando se fala desses tópicos, tá? 9 encontros, 9 segundas-feiras, tá? A partir do dia 8 de novembro. Dia 8 de novembro, isso. A gente já começa. Se tudo correr bem, eu já vou fazer essa masterclass lá de Fortaleza, que vou estar lá para uma jornada de uma semana de governança clínica, junto ao pessoal da Secretaria de Saúde de Fortaleza, e pelo IBS, que muito me orgulha, e a gente vai estar, então, trabalhando com vocês esses temas, ok? Inscrevam-se, os links estão disponíveis em vários pontos, na bio. Tem um amigo meu que chamava Nabil, um médico, Nabil Goraieb, trabalha com esporte. Agora não sabia que ele ficou tão famoso, agora tudo é Nabil. E boa noite, pessoal. Um excelente noite para vocês. A Masterclass vai vir com certificado, tá? Então, vocês vão receber certificado. As aulas vão ficar gravadas, né? Então, vocês vão ter as aulas ilimitadas, gravadas. Então, eu não pude assistir, quero reassistir. Vocês vão poder estar entrando no site, na plataforma, e estar reassistindo, estar revendo essas aulas, tá? E a gente vai estar acompanhando, fazendo acompanhamento também de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só vocês chamar que o Alexandre vai estar, eu vou estar também, e a gente vai estar sempre fazendo essa cocriação, essa troca aí, e trazendo essa melhoria contínua aos nossos pacientes e à nossa assistência. É isso, doutor? É isso aí, gente. Uma ótima noite e até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau. Tchau, doutor. Fica com Deus. Amém. Tchau, pessoal.